E os contribuintes mais apressados para ficar quites com o leão podem enviar suas declarações já a partir de hoje. O sistema da Receita Federal para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2025, referente ao ano calendário 2024, foi aberto às 8 horas da manhã, agora mesmo então. A declaração pré-preenchida, que já traz os ganhos e as deduções declarados pelas entidades pagadoras e recebedoras, só estará disponível ao contribuinte a partir de 1º de abril. Portanto, quem quiser enviar a declaração no mês de março, terá de preenchê-la do zero. Sobre isso, a gente conversa agora com Jorge Martins, supervisor do Imposto de Renda em Goiás. É uma honra tê-lo aqui no estúdio do Mundo em sua casa. Muito bom dia para o senhor. A honra é minha. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Jorge Martins, esmeraldino igual eu, né? Jorge Martins igual a mim, tá cabeça quente hoje, mas bora... Mas faz parte. Faz parte. Bora falar então de imposto de renda, Jorge? Vamos. Quem na verdade já pode declarar o imposto de renda a partir de hoje, Jorge? Bom, está obrigado a declarar imposto de renda a pessoa física residente no Brasil que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações. Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888, recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil. Se ele tem um patrimônio acima de R$ 800 mil, também está obrigado. Se ele vendeu algum bem ou direito sujeito ao pagamento do ganho de capital, inclusive nós temos uma novidade, porque no ano passado foi permitido que as pessoas que quisessem atualizar o valor dos bens para o valor de mercado, ele ia pagar um ganho de capital de alíquota reduzida, que seria só de 4%. A alíquota normal é de 15%. Então, ele poderia fazer também. Além disso, nós temos uma situação que as pessoas que têm aplicações financeiras no exterior, ou então têm alguma empresa e recebeu lucros e dividendos, eles mudaram a forma de tributação. Serão tributados na declaração agora a uma alíquota de 15%. Então, essas pessoas estão obrigadas a declarar. E a pessoa ela vai fazer a declaração se ela usar o modelo convencional, que é aquele de baixar o programa no computador, preencher a declaração e enviar. Então, a partir de agora, ele já pode enviar a declaração. Se ele for utilizar a declaração online, que é aquela no celular, aí ele tem que esperar o dia 1º de abril, que vai quando está previsto, então, ele apresentar essa declaração. Inclusive, tem algumas novidades em relação a essa declaração. Quais são as principais mudanças, então, Jorge, para esse ano? Nós temos umas mudanças em relação, principalmente a essa questão da declaração online, né, que é o chamado Meu Imposto de Renda. Ele não tem um aplicativo próprio. Ele está dentro do aplicativo Receita Federal, lá tem o serviço Meu Imposto de Renda. Ao abrir esse aplicativo para preencher a declaração de imposto de renda, automaticamente serão importadas todas as informações do contribuinte que estão informadas na Receita Federal, que é chamada declaração pré-preenchida. Ele vai só validar, então, cada item, né, ou então excluir aquele que não concordar e acrescentar aqueles que, por acaso, não foram importados para a declaração dele. A questão da restituição, Jorge, quanto antes o contribuinte declarar, antes ele vai receber a restituição dele? Como é que funciona essa ordem, esse cronograma do governo federal com relação às restituições? A ordem da entrega da declaração é a mesma ordem das restituições. É lógico que nós temos aquelas prioridades, né? Nós temos a prioridade 1, que é quem tem acima de 80 anos, prioridade 2, entre 60 e 80 anos, ou então que tem alguma moléstia grave, alguma deficiência física ou mental. A prioridade 3 seria os professores. A prioridade 4 é uma novidade. Quem utilizou a declaração pré-preenchida e utiliza a chave Pix para receber a restituição simultaneamente. Se ele utilizar uma dessas duas, a chave Pix ou a pré-preenchida, ele tem também prioridade, mas depois de quem usar as duas alternativas. O governo federal, Jorge, anunciou recentemente a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Mas essa medida ainda não está valendo. Já há uma previsão de quando isso deve acontecer de fato? Olha, só depois que for votado, né? Porque a Receita Federal trabalha só com o que já está dentro da lei. Então, por enquanto, não é lei, então não está. Mesmo que já tivesse sido votado agora, isso só valeria para a declaração do ano seguinte, porque nós trabalhamos agora nessa declaração com informações relativas a 2024. Vamos falar então da tabela das faixas de renda. Quais são as alíquotas, as principais alíquotas ali, para quem ganha até quando? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Bom, as alíquotas nós tivemos alteração só na primeira faixa de alíquota, né? Então, a pessoa que recebe entre R$ 27.800 até em torno de R$ 3.500, a alíquota dele vai ser de 7,5%. Acima disso aí, de até 4 mil e pouco, 15%, né? Então, de tal forma que nós não tivemos alteração nenhuma nessas alíquotas a partir da primeira alíquota de 7,5%. Somente essa que vai ter, então,
alteração. Essas alíquotas, elas estão um pouco defasadas, né, Jorge? Assim, se a gente fosse aplicar justiça social mesmo, essas alíquotas teriam que ser diferentes aqui no país? Com certeza, nós temos alguma defasagem, né, em relação às alíquotas mais altas, né? Só a primeira faixa de tributação é que houve esse ajuste aí para 2 salários mínimos. Jorge, principais dicas para os contribuintes não esquecerem o prazo, já declararem antes, o que o senhor orienta para o contribuinte na hora da declaração não ter nenhum erro? Bom, então é importante que as pessoas... o prazo começa hoje, né, ele tem 2 meses e meio para fazer a declaração, mas esse prazo vence. Então, é importante que as pessoas não deixem para a última hora. Então, é importante, se ele não tem todos os documentos, correr atrás dos documentos, né, principalmente relativos aos rendimentos, né, que seria o comprovante de rendimento do trabalho, dos bancos, dos aluguéis, as despesas dedutíveis, né, ele pode correr atrás também dos documentos, e só declarar aquilo que efetivamente ele puder comprovar junto à Receita Federal. Mesmo que esteja na declaração pré-preenchida, só declarar se ele puder comprovar junto à Receita Federal. E quem caiu na malha fina, Jorge, o que tem que fazer? Bom, a pessoa que cai na malha fina, ela tem que verificar se é o caso de retificar. Se a informação que é objeto da malha fina, que ele pode inclusive verificar através do aplicativo, né, Receita Federal, no seu celular, ele pode então verificar o motivo da malha. Se for o caso de retificar, ele deve se antecipar à receita, né, e retificar, porque se ele esperar ser notificado ou intimado, se tiver diferença de imposto, ele vai pagar com multa majorada de 75%. Ele fazendo, se tiver imposto a pagar, ele vai pagar com multa de 20%. Uma pergunta frequente dos brasileiros em geral, porque todo mundo faz um bico aqui, outro ali, para se virar, né, na vida aí. Tem que declarar todos os rendimentos, Jorge? Como é que funciona isso? Independentemente de ser um rendimento formal, ou seja, de conhecimento, é rendimento tributável. Se ele não estiver enquadrado na lei como rendimento isento, ele tem que ser declarado junto à Receita Federal e a pessoa, se for o caso, pagar imposto sobre aquele rendimento, independentemente de ser formal ou não. Inclusive, se a Receita descobrir algo nesse sentido, a pessoa pode cair na malha fina. Exatamente. Inclusive, se ele declara esse rendimento que a Receita não conhece, espontaneamente, vai ser tranquilo, ele paga o imposto. Se ele não declarar e a Receita Federal descobrir, ele vai pagar esse imposto, né, com multa de 75% sobre o valor não declarado. O prazo, então, Jorge? O prazo de agora, né? O programa está disponível para ele entregar a declaração a partir de agora até dia 30 de maio. Então, bora correr para fazer o imposto de renda. Vamos embora correr. Muito obrigado, então, pela sua participação. Jorge, um bom dia. É sempre um prazer. Bom dia. Jorge Martins, então, supervisor do Imposto de Renda aqui em Goiânia, esclarecendo a nossa audiência a respeito da declaração do Imposto de Renda, que começa hoje para muita gente e segue até 31 de maio.